Já parou para pensar nisso? O tema do vídeo de hoje é a condição humana. Esse tema é exaustivamente debatido pela filosofia existencialista. De modo geral, a gente pode afirmar que, para a maioria dos existencialistas, como o ser humano se constitui no mundo, entender o fenômeno da condição humana é central para entender esse próprio ser humano. Aqui então eu proponho didaticamente uma separação entre os termos condição humana. A gente pode entender a ideia de condição, aquilo sem o qual determinado fenômeno ou evento não existiria, sendo necessário para esse evento ou não, mas que acaba sendo promotora desse acontecimento. Já quando a gente fala de humano, é relativo à própria natureza humana. Não é divino, não é nada diferente do que é próprio do ser humano. E quando a gente fala de condição humana e a gente fala de natureza humana, a gente está falando daquilo que é próprio da singularidade do ser humano no mundo, físico, social e histórico. As pautas desse debate acerca da condição humana giram em torno do nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento, adoecimento, sofrimento e morte humana. Quando uma criança nasce, o mundo já está estabelecido, já existe uma dinâmica em torno dessa realidade. Porém, há também a construção de uma significação e de um mundo próprio daquela criança que nasce. Aquela singularidade desse ser no mundo. Quando alguém morre, isso também acontece. O inverso, vamos dizer assim, às avessas, mas o mundo continua sendo como tal, porém aquela forma de ser no mundo que aquele indivíduo acabava oferecendo à realidade também deixa de se manifestar de alguma maneira. O paradoxo, por exemplo, é outra característica da condição humana. Nós somos singulares, por exemplo, Joaquim, o Pedro, a Gabriela, a Maria, mas ao mesmo tempo nós somos universais. Somos animais, somos mamíferos, fazemos parte da humanidade. Somos finitos, mas desejamos o infinito, o eterno. Vivemos nessa condição sujeitos ao tempo, mas também a partir da tensão do passado, do presente e do futuro. Então, mesmo com todos esses condicionamentos, com todos esses paradoxos, para a filosofia existencialista, o próprio ser humano é que determina seu ser no mundo. Aqui é interessante uma comparação do ser e do existir. Né? Então, as pedras são, mas não existem. As árvores são, mas não existem. Os cavalos são, mas não existem. Os anjos são, mas não existem. Deus é, mas não existe. Mas como assim bizarria? O que isso quer dizer? Trata-se aqui da capacidade humana de significar a sua própria realidade e o seu mundo. E isso difere a humanidade do que está no mundo e não existe. Isso tudo apesar da comunhão que a gente tem com a natureza, de modo geral. E essa comunhão acaba também evidenciando mais uma vez a nossa própria finitude. O existir aqui, ele está diretamente condicionado a essa capacidade humana de significação, de criar realidade no mundo, na história, lançado no mundo, lançado na vida. Aqui se anuncia outro paradoxo, que é a capacidade humana e o poder que o ser humano tem de criar uma realidade versus os nossos limites também na elaboração e efetivação desses mundos. Portanto, podemos afirmar com certa segurança que em todos os projetos e realizações humanas há a marca do limite, há a marca da finitude, há a marca da falibilidade. Portanto, a finitude humana é a sua contingência mais radical. E aí, deixa nos comentários aí como você vivencia a sua condição humana, suas potencialidades, os limites da realização dos seus sonhos, a coragem, o medo, a dúvida, a certeza, o apogeu e o declínio.
Curte esse vídeo, compartilha e me segue para mais conteúdos como esse. Já parou para pensar nisso?